uma Petrobras foda, nacional, aí não adianta a gente ter uma, sei lá, uma Vale nacional, se a gente não consegue repensar a nível internacional qual é esse diálogo e se a gente vai continuar sendo um exportador de commodities, se a gente vai continuar extraindo recursos naturais que eram para ser naturais. Então, acho que esse debate aqui também passa para a gente entender que não basta a gente só nacionalizar essas empresas, basta também temos que repensar essa política de ciências e a política de dependência tecnológica que a gente traz. Então, por isso, para mim, a saída nesse processo é anticapitalista, sim, é internacional, sim, e a nossa defesa aqui tem que ser por defender outro modelo de produção que não agrida o meio ambiente e que troque, de fato, a matriz energética. Obrigado, gente. Boa tarde, meu nome é João Pedro, na verdade eu sou um curioso, eu faço design e na verdade eu queria fazer um apelo só rápido para a gente trazer uma lista de livros aqui, tanto sobre pontos que a gente pode questionar e para entender também, é bem interessante que veio o Diógenes, que estuda economia, e para entender a situação e também para questionar a primeira menina que falou aqui, que falou sobre o nível de desenvolvimento em relação ao gênero. Eu acho bem interessante trazer todos os livros, assim, todo mundo que tiver algo a acrescentar. Sim, sim. Boa tarde, pessoal. Sou a Aniele, da URGS. Bom, quem está aqui nessa auditória não tem mais volta, né? Começou a pensar sobre isso, não tem mais como engolir um monte de coisa que acontece. E ainda, puxando o gancho do Felipe, que falou agora há pouco, e também pela fala do Daniel, da questão do Brasil, que o Brasil nunca foi seu, né? E aí, depois da ditadura ali, entrando na desindustrialização do país, na parte econômica, a gente também entra numa era de que o Brasil começa a ser mais vendido do que nunca, digamos, na questão tecnológica e em tudo que já tinha sido investido em questão de indústria e as privatizações que começaram com o período, principalmente pós-ditadura. E aí, dentro disso, surge um novo contexto mundial, que também é a globalização. E globalização é uma das palavras que eu menos gosto, assim. Porque eu acho que a globalização nos torna mais verticais, que, na verdade, a globalização tenta nos fazer iguais, mas nos faz cada vez mais desiguais. Que tenta nos tratar como iguais, pessoas que precisam consumir sempre a mesma coisa ou que precisam daquela tecnologia, quando, na verdade, a gente percebe que acaba sendo elitizada essa própria tecnologia e que, então, as pessoas acabam se sentindo cada vez mais desiguais por sentirem que precisam de uma tecnologia que, na verdade, elas não precisam. E aí, dentro disso, a gente vem na questão da identidade nacional, que são perdidas com essa globalização e que, na verdade, acaba recaindo sobre todas as engenharias, no caso, eu sou da civil, e é uma luta minha a questão da padronização das casas populares, por exemplo, que perdem toda a identidade de comunidade, que perde toda a identidade da própria família que está morando, porque não tem os próprios direitos dentro da sua escolha de moradia, no caso. E aí, a minha pergunta, principalmente para a mesa, é que, falando em uma indústria, em uma ordem mundial que depende do petróleo, que é financiada, as pesquisas e tudo, pela indústria do petróleo, e todo mundo sabe que eles que comandam, na verdade, o mundo, hoje em dia, e a gente entrando numa discussão sobre sustentabilidade e numa ordem mundial que deveria estar pensando em sustentabilidade agora, porque já é mais do que hora de pensar nisso, aí como seria a opinião da mesa, na verdade, sobre esse paradoxo que se forma em tu
ter uma economia que gira em torno do petróleo, que agora está guerreando em cima de petróleo, está batendo na tecla do petróleo em questão política econômica, e, ao mesmo tempo, tem que resolver a questão sustentável, a questão da terra que está aí gritando também, porque já não aguenta mais emissão de petróleo e de gás carbônico para a atmosfera. Então, como é que seria então, a opinião de vocês sobre esse paradoxo? Então. Oi, eu sou o Arthur, sou da FRJ, também militante da União da Juventude e Rebelião. Então, gostei muito da mesa que veio hoje, principalmente algumas reflexões que o Jorge trouxe sobre a questão de como a economia tem influencia a sociedade. E se a gente for parar para pensar, a tecnologia, desde sempre, ela depende da maneira como se dá a produção e para quem essa produção é feita. Em uns períodos mais antigos, quando não tinha invadido o povo europeu nas Américas, os americanos produziam tecnologia. Os incas, os maias, os astecas produziam muita tecnologia. Tecnologia que muitas das vezes era mais avançada que da própria Europa. E tinha funções diferentes aqui na América Latina, porque a maneira como eram produzidas as coisas, o foco para quem era produzido, era diferente da maneira do foco da Europa. E isso, você vê, até hoje em dia se reflete. Comunidades que não têm o foco à produção de lucro, a tecnologia para a produção de lucro, elas possuem uma tecnologia diferenciada da tecnologia que se dá nos países que possuem um modelo econômico capitalista. E isso se dá internacionalmente com a divisão internacional de tecnologia, em que é dado o papel aos países de terceiro mundo, os países subdesenvolvidos, de simplesmente atender demandas de matéria-prima. Dado o papel de atender miseravelmente migalhas e as necessidades dos países que são os países centrais. E uma reflexão muito importante que ele levantou foi a questão de como em períodos em que os países imperialistas estão em conflitos internos, quando existe essa disputa, são períodos em que consegue-se avançar a soberania de alguns países. Os países latino-americanos, os países africanos conseguiram uma maior soberania em momentos em que os países imperialistas brigavam entre si. Um dos exemplos mesmo é durante a Primeira Guerra Mundial, onde existia uma disputa muito grande dos países imperialistas, e surgiu a União Soviética, que conseguiu, bem ou mal, produzir avanços tecnológicos voltados para a população que conseguiram eletrificar o país inteiro, por exemplo. Uma tecnologia que foi focada e voltada para avançar as qualidades da população. E tudo isso significa que existe uma relação direta entre para quem a tecnologia é feita e o modelo de produção que é dado. Ou seja, eu acho que é muito importante sim a gente debater toda a tecnologia, a questão do petróleo, a questão da soberania nacional, mas termos em mente que o modelo de produção a qual aquela tecnologia está sendo criada é determinante para saber quem aquela tecnologia vai atender, se ela vai atender os interesses dos países imperialistas, vai atender os interesses dos ricos do nosso país, ou se vai atender os interesses da população. Então, acho que pedir para a mesa comentar a respeito disso, sobre como vocês acreditam que seja possível esse avanço da tecnologia e soberania nacional dentro dos limites do modelo capitalista de produção e o que pensam a respeito de como poderíamos avançar muito mais nesse quesito se não estivéssemos mais sobre um modelo de produção capitalista. Boa tarde. O meu nome é David, eu faço Engenharia de Controle e Automação na Universidade Federal de Santa Maria. E eu tenho uma pergunta direta, assim, seguindo a linha da mesa, fui traçando eu esqueci a palavra. Mas, enfim, começando desde das colônias, passando pelo que ele falou da parte da economia e chegando no final na Petrobras, eu queria saber, assim, primeiro impunham as regras para a gente, depois começamos a caminhar com as próprias pernas, e minha pergunta no final é se o país agora ele está meio que se traindo nesse aspecto de desenvolvimento de tecnologia,
ou se ele está sendo coagido a não produzir a tecnologia. Agora, um tempo de resposta para cada palestrante. Se conseguirem ser breves também, por favor. Bom, foi um vareio de perguntas, pela complexidade, vou tentar falar algumas coisas do que eu me lembrei, né, do que eu me lembrar. Primeiro, sobre as minorias, eu descobri há pouco que eu estou altamente defensor da maior minoria brasileira. Você tem ideia do que seja a maior minoria brasileira? Do eu cidadão, que hoje está sendo massacrado por tudo que é lado, porque o cara que é honesto, o cara que é cumpridor dos seus deveres, tudo está sendo massacrado pela violência urbana, está sendo massacrado por ser esgoelado de tudo que é jeito. Então, esse é o grande problema da maior minoria brasileira, que é um desprotegido no fim das contas. Eu estou encarcerado dentro de casa enquanto a violência está do lado de fora. Então, eu acho muito importante a defesa das minorias, mas nós temos que olhar o país como um todo. E essa minoria, eu não consigo entender isso, que existe essas minorias, existe muita discriminação, que eu acho que tudo é fruto cultural de uma história. Eu não quero entrar nessa discussão, só queria trazer para vocês o pensamento do eu cidadão, é a grande minoria brasileira. Quanto às outras perguntas, a tecnologia ela não é neutra, ela depende de como ela é usada e para que ela é gerada. E isto depende da institucionalidade que existe, que foi aquilo que eu chamei a atenção, que hoje nossa herança de institucionalidade é muito frágil. A nossa institucionalidade nunca teve uma guerra para fazer uma depuração nacional da institucionalidade. Hoje nós somos dominados, desde antes da vida do Dom João, por uma aristocracia colonialista. Nas guerras napoleônicas, não podemos perder de vista que a guerra napoleônica, fundamentalmente, foi o Napoleão resistir à contra-revolução que estava sendo fomentada ao redor da França, a contra-revolução francesa, que foi para onde foi expurgado toda a aristocracia francesa. E parte desta contra-revolução foi Dom João VI e sua turma, que é Dom João d'Orléans e Bragança. Ele vem da aristocracia francesa, absolutista, o Rei Sol, l'État c'est moi. Então essa deformação veio junto com Dom João para cá. E nós vivemos isso até hoje, esse domínio, né? Aquela separação norte e sul, baseada na distribuição de propriedade, é muito disso, né? Que na Europa eles tiveram muitos conflitos e esse problema de propriedade foi se resolvendo lá, nós nunca tivemos isso aqui. Então, a nossa institucionalidade é muito fraca, a gente se compara muito com os americanos, e uma coisa que eu acho que os americanos têm de importante, não podemos importar qualquer coisa de lá, mas enquanto nós não importar uma institucionalidade mais forte, uma institucionalidade que esteja defesa, que esteja subordinada ao interesse nacional, que defenda o país, nós vamos continuar patinando. Como exemplo, quem tem mais experiência, quando eu falo do poder supradominante, supranacional, o americano nada mais é do que a transferência desse poder inglês para os Estados Unidos. Só trocou de lugar porque os personagens são praticamente os mesmos. A Inglaterra fez o maior império do mundo, sobre o qual o sol nunca se punha, dominando os parlamentos. Cada país dominado podia ter o seu parlamento, desde que fosse subordinado ao parlamento inglês. Então, eles, através do parlamento, conseguiram construir um império e dominar o mundo. Isso só trocou de lugar. Então, o domínio todo vai lá, se faz muito no parlamento. O nosso parlamento é que define todas essas regras. Qual é a tecnologia, para que serve a tecnologia. Nós somos especialistas aqui em copiar modelos e não copiamos a forma de utilizar os modelos. Que isso que é importante, é a maneira de usar, o know-how, como fazer, quer dizer, como fortalecer a institucionalidade. Então, hoje em dia, a gente foi estabelecido a institucionalidade para o pré-sal, aí, que é uma cópia do modelo
Os noruegueses copiaram o modelo brasileiro da Petrobras, uma estatal de economia mista, com monopólio, e evoluíram nesse modelo para ter uma empresa, para internacionalizar, para ter uma ação internacional, mas sempre com foco no interesse da Noruega, no interesse dos noruegueses. A primeira regra da Noruega que eles escreveram foi: todo governo tem como meta principal na exploração dos seus recursos o benefício intergeracional das suas populações. Então, para ter uma ideia de que essa é a primeira regra, em toda a legislação do petróleo não tem nenhuma frase parecida com essa, para vocês terem uma ideia de onde é que vai a nossa institucionalidade, que está sendo mudada agora. Então, o grande problema que eu vejo é essa institucionalidade. E isso, nós, as lideranças atuais e futuras, temos um papel muito grande de tentar trazer uma institucionalidade para o Brasil que defenda o país, para os brasileiros, para o interesse de todos nós. Soberania nacional não é uma palavra, soberania nacional é um valor que tem que ser perseguido por todos nós. Eu trabalhei 30 anos na Petrobras, onde a nossa ideologia durante meus 30 anos lá era a Petrobras como protagonista na soberania nacional, desenvolvimento do país. Nós tínhamos perfeita noção lá que nós estávamos trabalhando para o país e não para um acionista, se bem que naquela época a União era acionista com 80%. Depois teve um presidente que vendeu na Bolsa de Nova York e entregou o controle acionário da Petrobras para a Bolsa de Nova York. E isso aí começou a decadência da Petrobras. Não vou dizer decadência, mas começou o enfraquecimento dela com esse tipo de coisa, que foi, numa institucionalidade brasileira, fazer isso, né? E a Petrobras se tornou, na década de 90, objetivo, a missão da Petrobras era produzir derivados e gerar o máximo lucro para o seu acionista. Na anterior, a missão da Petrobras era abastecer o mercado para o mercado brasileiro aos menores custos com desenvolvimento nacional. Só para vocês terem uma ideia de uma pequena mudança de missão. Uma pequena mudança de missão, o que significa num destino de uma empresa do porto da Petrobras. Então, essa é a institucionalidade que eu falo, que é quem define esse tipo de coisa. Não sei se tem alguma pergunta mais que eu me esqueci de falar. Bom, me somo ao apelo, à crítica da Laís. Na minha condição, eu sim, minoria, né? Branco, homem e heterossexual, há essa questão. E quê? E escolarizado. Dizer que, enfim... Bom, não vou dizer também que não vou me desculpar pelo que eu não falei, vou tentar me salvar nesses 10 minutos que me sobram. Bom, espero que eu consiga. O que eu tentei fazer? Óbvio, né, não consegue falar tudo, mas o que eu achei importante, talvez tenha errado no tom, mas eu acho importante bom, senão não estaria fazendo isso, desmontar o argumento das ideologias da inovação por dentro. Mostrar que as suas próprias argumentações não se sustentam. De que a ideia de que a gente pode chegar a ser Estados Unidos, uma China, inclusive uma Coreia do Sul, que às vezes é um exemplo que também é muito usado, que é um exemplo horrível, né? A gente pode conversar sobre isso, é impossível dentro do capitalismo dependente, e que o único capitalismo possível aqui é esse do latifúndio, da superexploração do povo brasileiro, do extrativismo. Então, essa foi a intenção, né? Se não há saída dentro do capitalismo, a pergunta que saída há? Bom, eu acho que a saída é anticapitalista. Se a gente quisesse chamar isso de socialismo, eu particularmente gosto de chamar de socialismo, isso tampouco basta, né? A gente tem que responder, bom, que sociedade anticapitalista, que socialismo a gente quer construir? Isso implica romper com um debate que o marxismo dogmático fez sobre a suposta neutralidade do desenvolvimento das forças produtivas, que o próprio desenvolvimento das forças produtivas
Ou seja, o desenvolvimento tecnológico por si ia apresentar as condições para que a gente superasse, ia apresentar as condições materiais para que a gente superasse o capitalismo, e a sociedade socialista nasceria, então, não das ruínas da sociedade capitalista, mas a partir do que a sociedade capitalista deixou para a gente. Quem trabalha com Marx assim conhece muito pouco Marx, né? Porque basta uma leitura atenta dos Grundrisse, do capítulo 6º inédito, enfim, da ideologia alemã, para mostrar que Marx nunca pensou assim. Nunca foi um determinista, tal como muita gente tenta colocar. Bom, isso eu digo por quê? Porque, obviamente, o desenvolvimento da tecnologia, tal como a gente conhece, ele é uma disputa na qual o capital venceu. As saídas tecnológicas que a gente tem não são saídas naturais. Inclusive, não são as saídas mais eficientes. O transporte individual, por exemplo, movido a combustão interna, é a saída que o capitalismo encontrou para mover as pessoas nesse mundo. A gente sabe hoje que não é nem a mais eficiente e nem é mais ecologicamente correta. Então, sobre o carro individual é uma vitória, digamos, da construção capitalista da tecnologia. Essa garrafa d'água é uma disputa sobre as formas que a gente pode beber água. Beber água engarrafada em garrafa de plástico não é a melhor forma de tomar água. Porém, para o capital, essa foi a saída tecnológica mais adequada a seu fim. Qual é o seu fim? Lucrar vendendo água. Então, óbvio que a tecnologia é essa e que, numa transformação social anticapitalista, a gente não vai poder se apropriar simplesmente das tecnologias que a gente tem disponíveis. Isso implica criar outra tecnologia para as necessidades da maioria da nossa gente. Homens, mulheres, negros, desempregados, enfim, homossexuais, enfim, todas as maiorias que estão aí se apresentando e que já existiam, mas estão se apresentando politicamente, reivindicando seu espaço. Bom, aí a gente tem um debate importante para fazer, que é o debate entre a diferença entre neutralidade da ciência e objetividade da ciência. A ciência não é neutra, porém, ela é objetiva, né? Os princípios físicos que guiam as tecnologias da combustão interna, do GPS, da comunicação, etc., elas são objetivas. Elas não são neutras no sentido de que elas estão enviesadas por um determinado interesse. Agora, uma transformação social profunda implica, para mim, dominar a ciência do seu tempo. Ou seja, se a ciência não é neutra, mas ela existe como tal, ela não é uma criação do capitalismo, ela é uma apropriação do capitalismo, um desenvolvimento tecnológico a partir de uma ciência que existe, a nossa tarefa como povos subdesenvolvidos dependentes é dominar a ciência do nosso tempo, a ciência mais avançada do nosso tempo, para a gente não depender da ciência dos outros, para não depender da tecnologia dos outros. O que a gente vai fazer com essa ciência, com esse domínio da ciência, é um tema nosso, de como a gente vai organizar a vida em sociedade sobre outras formas e utilizar ou não a ciência do nosso tempo para os fins que a gente se propor. Além disso, é óbvio que uma transformação social que implique romper com a lógica da valorização do valor, a valorização do capital, vai abrir a possibilidade de pensar outras cosmovisões da vida e outra relação da vida humana com a natureza. Porque o capitalismo só permite uma. O capitalismo só permite uma racionalidade, a racionalidade da produção e da acumulação incessante de capital. Uma transformação social na América Latina, obviamente, vai implicar se apropriar dos conhecimentos, nossos conhecimentos ancestrais, que são muitos, né? Inclusive mais produtivos do que vários conhecimentos que o capital coloca em operação. Por exemplo, o sistema de cultivo mexicano chamado milpa é um sistema consorciado de milho, feijão, pimenta e abóbora. Ele se dá na Cidade do México, ainda sobrevive na Cidade do México a partir das tinampas, que são ilhas artificiais construídas sobre o próprio lago, né, o antigo lago da Cidade do México. Essa forma de produzir é mais produtiva para produzir o milho, por exemplo, do que as formas modernas que a gente tem. A gente consegue 3 colheitas anuais de milho com esse tipo de tecnologia. Então é óbvio que a gente, na medida que constrói outra forma de sociabilidade, vai poder romper e se permitir a pensar a tecnologia a partir de tradições que hoje o capital sequer coloca na disposição. Pelo contrário, trata de eliminá-las. Bom, isso implica, obviamente, para a gente, nós latino-americanos, um processo de rompimento com o sistema mundial de alguma forma. Vamos sonhar alto, né? Quem dera.
Bom, ocorre uma revolução latino-americana hoje. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é romper as cadeias da dependência. Ou seja, limitar ou acabar com o sangramento de riquezas que a gente é exposto todo dia. Isso implica uma atitude política, né, que só pode ser feita através da integração latino-americana, e implica uma atitude também, no que a gente está discutindo aqui, científica, do que eu falei antes. Bom, o que a gente importava, a gente vai ter que começar a produzir. De que forma? Decidamos nós. Né? Rapidinho, né? A questão do petróleo. A defesa da... Bom, vou falar assim, né, como um leigo, né? Deixa o Raul completar, mas o que eu acho? Eu acho que a defesa... 3 minutos. A defesa do controle único do petróleo, do pré-sal pela Petrobras, e diríamos de todo o petróleo brasileiro, ele é estratégico não só pelo dinheiro que a gente pode auferir dele, mas porque a gente pode decidir como produzir e se produzir. Uma multinacional que se apropria do petróleo brasileiro, do pré-sal brasileiro, vai tentar extrair o máximo de petróleo no mínimo de tempo, com todas as implicações que isso tem para o meio ambiente, inclusive em termos de segurança, né? Aumenta muito o nível de acidentes. Se o petróleo é nosso, veja como uma palavra de ordem lá do começo da década ainda, infelizmente, a gente tem que gritar aqui. Se o petróleo é nosso, a gente pode decidir como usar, inclusive usar os recursos do petróleo para construir outra matriz energética. Então, para mim, a questão do petróleo, da soberania do controle do pré-sal, é fundamental nesse sentido. Sobre a questão do Ministério de Ciência e Tecnologia, aqui, novamente, meu ascendente vai ditar a regra. O orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia era, né, de 3,5 bilhões de reais. Eu tenho aqui, né? É isso mesmo. Houve um corte ano passado, ainda no governo Dilma, né? É $1 bilhão de dólares, 3,5 bilhões de reais. Esse dinheiro é dinheiro, me desculpa, mas é dinheiro de pinga, né, mano? Porque realmente é um dinheiro insuficiente para qualquer projeto de desenvolvimento científico e tecnológico que o Brasil possa ter. É um dinheiro que mantém vegetando as universidades públicas, porque 80% desse orçamento vai para as universidades públicas. A gente sabe a situação, por exemplo, do FRJ nesse sentido. É um dinheiro que é claramente insuficiente. Então, eu acho que a disputa pelo dinheiro do Ministério da Ciência e Tecnologia é importante, mas também a gente tem que mostrar a insuficiência de ficar disputando uma migalha desse ministério. O que está em jogo aqui, para mim, é uma alteração da estrutura técnico-científica brasileira que a gente debateu aqui, e não uma disputa exclusiva e limitada à questão da política científica e tecnológica, que é muitas vezes aonde a gente se limita no nosso debate. Enfim, bom, tomara que eu tenha me salvado. Muito obrigado pelo convite, à comissão organizadora, e, bom, podemos continuar debatendo. Amanhã, 1h30 da tarde, me obrigaram a coordenar um GD de quem faz a tecnologia. Então, amanhã, 1h30, me obrigaram, estarei lá com gosto, mas quem quiser continuar o debate, a gente pode continuar esse debate lá, né? 1h30 aqui. Valeu. Bom, eu separei aqui alguns comentários, vai gerar em torno de 3 ou 4 também, para pontuar as perguntas que foram feitas, de algumas coisas que eu acho que eu não posso me furtar a participar também, ainda que algumas vezes eu possa endossar opiniões já colocadas, até eventualmente repetir alguma coisa. Mas, dentro do que o Raul e o Diógenes colocaram, eu aqui endossaria, principalmente, já de início, a ideia da defesa da Petrobras como fundamental para o desenvolvimento estratégico da nação e da riqueza do pré-sal também. Na linha um pouco do que o Diógenes colocou, de que ela pode, inclusive, ser um caminho para a superação dessa matriz energética já defasada, poluidora, insustentável no longo prazo, mas ela pode pautar para a nação determinadas alternativas. E existem, inclusive,
projetos alternativos na própria Petrobras para sustentabilidade energética, que não necessariamente se invalidam com a exploração do petróleo, se eles são dados dentro de uma mesma empresa controlada pelo Estado, que aí pode direcionar de que forma quer preterir determinados investimentos e